Rachadura no espelho, 7 anos de azar. É melhor viver assim do que ver e nem chegar. É melhor viver assim do que ver e nem chegar. Esconde, esconde, dia inteiro, fujo pra não me achar. É melhor viver assim do que ter que me encontrar. É melhor viver assim do que ter que me encontrar. Em tropeços vão meus passos, se eu cair, deixa arranhar. É melhor viver assim do que me remediar. É melhor viver assim do que me remediar. Sou errante, conformado, nunca movo pra mudar. É mais fácil ser assim do que ter que me encarar. É mais fácil ser assim do que ter que me encarar. Eu sou mesmo mal de mim, me perdi, vem cá me achar. Isso aí, gente. Não sei se vocês conheciam essa pequena canção. É da Midian Nascimento, né? Chama Rachadura. Gabriela Rachadura. Rachadura porque começa falando rachadura, né? Rachadura no espelho. E o nome da música mesmo é Gabriela, né? A Gabriela mesmo da Cravo e Canela, né? A ideia de eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, né? E ela é quase uma confissão, né? Essa música é quase uma confissão, assim. Eu quero continuar tudo do jeito que tá, não quero mudar nada, né? Quero ser desse jeito mesmo, né? Estou conformado com o meu destino. E é carregada de ironia, né? Como geralmente as coisas que a Midian Nascimento faz. E ela originalmente é uma voz a duas vozes femininas, é uma música a duas vozes femininas, que fazem um dueto muito bonito. Recomendo vocês ouvirem Gabriela Rachadura, da nossa irmã Midian Nascimento. Você já se perguntou por que é que Deus escolhe sempre os piores? Quem era Abraão? Qual era a importância de Ur dos Caldeus? E o que, afinal, Deus viu naquela família? Abraão e Sarai eram um casal idoso e sem filhos, certo? Também sem muita fé. Tanto que eles resolveram ajudar Deus quando a promessa estava, ao olhar deles, muito distante de se cumprir, né? Eles não eram um casal especial, com uma moral acima da média e com uma fé inabalável. Bem longe disso. Eles eram uma família comum, ou talvez um pouco inferior a uma família comum, uma vez que eles eram um casal idoso e sem filhos. O que lhes dava um certo desprestígio, falando socialmente, né? Então a ausência de descendentes foi resolvida por Deus, né, que deu Isaac, o filho da promessa. Esse filho da promessa, Isaac, por sua vez, teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó teve 12 filhos, que deram origem às 12 tribos de Israel. E se a gente parar para analisar cada um desses personagens, ou pelo menos por alto, a gente também não vai encontrar nada demais em nenhum deles. Nenhum deles era incrível. Jacó enganou o irmão mais velho para virar o herdeiro primogênito, porque o herdeiro primogênito gozava de alguns privilégios. Depois, seus filhos venderam o irmão, que era o favorito dele, como escravo, e forjaram a morte desse irmão para que o pai parasse de procurá-lo. Tudo isso porque Jacó era um fracasso como pai, era um péssimo pai.
Não cuidava nem da própria casa, nem dos próprios filhos. Não tinha uma gerência correta das coisas. Só você lembrar que ele amava uma mulher e casou com a outra. E depois comprou a outra que ele amava também para ele se casar também. Pensa numa família complicada. Pois é. Deus escolhe os piores. Mais adiante, lá no livro do Êxodo, a gente conhece o próximo grande líder da nação, agora já é uma nação, de Israel, vindo da periferia do Egito, no meio de um extermínio de bebês orientado pelo faraó. Esse é um Moisés, de uma família periférica e igualmente disfuncional. As disputas de poder entre Moisés, Arão e Miriam são constantes em toda a história do Êxodo. Algumas vezes Deus aparece intervindo, mandando praga, fazendo eles pararem de brigar. Outras vezes ele deixa rolar. O que é claro é que nenhum dos três também era moralmente perfeito. Nem Moisés, nem Miriam e nem Arão. Eles vinham de uma família escravizada, recém-libertos pela poderosa mão de Deus dos seus senhores egípcios. A gente podia falar aqui de Isaías, um profeta que talvez um dos mais representativos, um dos mais significativos do Antigo Testamento, não tinha pedigree, não era filho de ninguém importante, assim como a maioria dos profetas do Antigo Testamento, né? E Esther, que estava exilada e foi entregue pelo próprio tio para ser concubina do rei, a fim de conseguir alguma vantagem na corte para a sua família. Ou mesmo Davi. Ele era tão insignificante, mas tão insignificante, que o pai não lembrou de citá-lo quando Samuel perguntou sobre os seus filhos. Pensa numa pessoa que estava à margem, né? Que era o último da fila, o menos importante entre os menos importantes. A gente poderia passar horas aqui citando nomes, né? Gideão chega a dizer para Deus: eu sou o menor da casa do meu pai e a minha família é a menor da tribo menos importante. A conclusão é sempre a mesma. Deus prefere sempre os maus. Os periféricos, os estranhos, os renegados, os incapazes, os fracos, os sem esperança. Eu, você. Mas por quê? Por que Deus escolhe gente que não deu certo? Na lógica capitalista, quem pode escolher os seus colaboradores vai sempre optar pela pessoa mais capaz, para a pessoa com mais qualificação, com experiência, com todos os recursos necessários para cumprir aquele propósito. Menor gasto energético, menor desperdício, menor risco. É nisso que está focada a mentalidade capitalista. E a gente está contaminado por esse meio de pensar, esse modo de pensar. Com o evangelho é o oposto. O objetivo do evangelho não é ser eficiente. O objetivo do evangelho é promover toda a mudança necessária. Colossenses 1, de 13 a 15. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. A igreja não opera ou não deveria operar na lógica do mercado, onde eu quero montar o melhor time possível para encontrar a melhor performance. Igreja não é sobre performance, igreja é sobre missão. A igreja opera na lógica missional. Então, ela observa aqueles que estão mais distantes, como talvez os mais necessitados do trabalho dela. Lucas 7, 47 e 48, Jesus fala sobre aquela mulher que lavou os seus pés, despejou um perfume caríssimo nos seus pés. Eu lhes digo, todos os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher, seus pecados estão perdoados.
Quanto mais distante alguém está do plano de Deus, maior será a atração exercida pela figura de Jesus Cristo. E mais urgente é que a gente se mova na direção dessa pessoa e a traga para perto. Marcos 2, 16 e 17. Quando alguns fariseus, mestres da lei, viram Jesus comer com cobradores de impostos e outros pecadores, perguntaram a seus discípulos: por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus lhes disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Para a gente compreender e nos alinhar com a mentalidade de Jesus, a gente precisa abandonar de vez a ideia de uma igreja pautada por performance e abraçar finalmente a missão como a única métrica e abraçar de fato a missão como a única meta e a única métrica possível de sucesso. O que é ter sucesso como igreja? É obedecer ao chamado. Não é necessariamente performar. Não é dar resultado. O nosso resultado não tem a ver com números. Tem a ver com fidelidade. E a fidelidade é ao propósito de resgatar pessoas do pecado. É para isso que a igreja existe. Marcos 10, 45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Igreja é sobre resgate, é sobre recuperação, é sobre ir ao encontro da pessoa mais distante da pessoa de Jesus. Isso tudo é lindo, mas deixa pra gente um ônus, um prejuízo. A gente sempre vai ter que lidar com gente ruim. Se você tiver que buscar uma boa pessoa, o último lugar que você deveria buscar é na igreja. Você já ouviu alguém dizer isso? Você quer achar alguém honesto? Não vai na igreja. Eu já ouvi muita gente dizer esse tipo de coisa. Ao contrário do que muitas vezes se espera, os crentes não são moralmente superiores aos não crentes. Pelo menos é isso que se nota empiricamente. Os golpes financeiros, abusos emocionais, violência e até abuso sexual a gente encontra em muito maior quantidade na igreja, infelizmente. Teve um caso recente, eu não vou ficar citando muito, só vou citar um, tá? Eu tenho observado muitos desses casos, vou citar um. Um caso que aconteceu em Vitória, no Espírito Santo, agora em janeiro, foram presos 2 caras, 18 e 19 anos. O que eles faziam? Eles simulavam uma possessão, diziam que estavam possuídos, e chantageavam meninas, dizendo que elas tinham que se deitar com eles, caso contrário, o espírito ia matar a família delas. E isso era praticado onde? Na igreja, claro. Nas igrejas. Eles chegaram a abusar, até o momento foram 9 crianças apuradas que eles abusaram. Tem casos como esse sendo noticiados quase toda semana. São raras as semanas que eu não vejo nenhum caso desse tipo acontecendo dentro das igrejas. Então é isso, né? É assim mesmo. Bom, infelizmente essa é a realidade que a gente tem. A gente é todo mundo pecador, escravo do pecado. Vamos ser sempre assim, síndrome de Gabriela, né? Certo? Não. Errado? Não é assim que é para ser? É assim que é, mas não é assim que é para ser. Como é que a gente pode dizer que uma coisa é, mas não é para ser? Porque a gente entende um processo que está acontecendo dentro de cada um de nós. Romanos 12:2, texto clássico, né? Não imitem o comportamento do mundo e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. O Senhor nos convoca à santificação, que é o processo diário de transformação.
2 Coríntios 5,17, logo todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Engana-se quem pensa que esse é um processo difícil. Óbvio que não é difícil. É impossível. Jesus quem disse isso, Mateus 19, 25 e 26. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas isso é impossível, mas tudo é possível para Deus. Essa resposta de Jesus acontece no contexto daquele jovem rico que o procura, e ele recomenda que o jovem venda tudo o que possui e dê aos pobres. E aí teria um tesouro no céu, então poderia segui-lo. Os discípulos ficaram assustados. Quem é que pode ser salvo, então? Ninguém. É impossível. Não é difícil. Quando alguém disser para você que seguir Jesus é difícil, corrija essa pessoa, fale: não é. Não é difícil. Seguir Jesus não é difícil. É impossível. Seguir Jesus é impossível. Porém, Deus é Deus de impossíveis. É Ele quem opera essa transformação. Concluindo já, hoje é bem curto, é verdade que Deus prefere os maus, mas também é verdade que ninguém permanece igual depois de um encontro com Jesus Cristo de Nazaré. Se você olha para uma pessoa e diz assim: ela é uma ótima pessoa, tem um caráter ilibado, é uma pessoa justa, honesta, bondosa, caridosa, só falta se converter. Eu sinto muito te informar, mas é bem provável que isso nunca vai acontecer. Pessoas honestas, justas, humildes, geralmente não precisam de Jesus. O Evangelho é para pessoas como nós. Pessoas desrespeitosas, amarguradas, preconceituosas, vaidosas, vingativas, podres. Gente cuja a única chance de ser alguém na vida é se a gente for olhado diretamente nos olhos pelo próprio Senhor da criação e Ele se compadecer da gente. E para nossa sorte foi isso que aconteceu. Jesus nos olhou nos olhos, nos chamou pelo nome e desde então é Ele quem nos guia passo a passo nessa transformação. Essa transformação que nós chamamos de Evangelho. Evangelho não é uma religião. Evangelho é um caminho, é uma trilha, é uma forma de caminhar. E essa forma de caminhar vai nos transformando à imagem de Jesus. A palavra vai chegar a dizer que quando nós olhamos para Ele, somos transformados à sua imagem. Esse é o caminho. E dele eu não desvio nunca mais. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. E eu gostaria de fazer uma pergunta para a gente trocar uma ideia. E a pergunta é a seguinte: como foi que Jesus te encontrou? E quais foram algumas das transformações que Ele fez e está fazendo na sua vida desde então? Repetindo, como foi que Jesus te encontrou e quais foram as transformações que Ele tem feito na sua vida desde então? E aí, se já tiver alguém respondendo, você levanta a mão, aguarda. Se não tiver ninguém falando, pode abrir o microfone e compartilhar. Que bom que você chegou até aqui. É sinal que você assistiu toda a mensagem, e se você assistiu toda a mensagem, é sinal que ela te edificou de alguma forma, te levou a alguma reflexão. E queira ou não, esse é o motivo principal da gente estar aqui, gerar uma fé que é forjada na reflexão, no questionamento, na dúvida. Tanto que você deve ter notado que no final da mensagem sempre tem uma pergunta
para o pessoal que está participando ao vivo interagir, compartilhar novos pontos de vista, trazer contraponto, somar a toda a ideia que foi exposta. Se por um acaso você está assistindo aqui e não viu a reunião ao vivo, você também pode interagir aqui nos comentários desse post ou mandando inbox pra gente. Te interessa participar das nossas reuniões? É muito fácil. Essas reuniões acontecem totalmente online, então você pode participar de qualquer lugar do Brasil pelo Google Meet. Para acessar é só entrar em igrejapresente.com/encontro. Salvo raríssimas exceções, as nossas reuniões acontecem todos os sábados às 20 horas. E aqui todo mundo é bem-vindo, principalmente se você não se sente bem-vindo e acolhido nas igrejas tradicionais. A gente só não é tão tolerante assim com pessoas intolerantes e a gente só não recebe tão bem assim pessoas perfeitas, mas a gente também está aprendendo. Se você quer saber mais sobre a Igreja Presente, dá uma olhada no nosso manifesto, clicando aqui. E se você quer seguir o nosso canal e acompanhar todas as reuniões que são postadas, é só clicar aqui. No mais, seja muito bem-vindo e espero que você se sinta em casa. Um abraço, tchau, tchau!